Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam bem-vindos. Eu me chamo Júlio Silvello, eu sou CPO da Asium. Um prazer receber vocês. Sempre um prazer para a gente comentar sobre os produtos que a gente está lançando, sobre o que a gente está fazendo e comentar um pouquinho mais do nosso trabalho. Esse webinar, então, é sobre o lançamento do Edge Firewall. E acho que antes da gente começar a falar do Edge Firewall, eu queria dar um pouquinho de contexto para vocês, comentar o que é a plataforma de Edge da Asium, o que é esse mercado que a gente atua, que acho que isso é bem relevante para a compreensão dos conceitos do Firewall que roda no Edge, né? Então, nós somos uma plataforma de Edge que permite que vocês construam e executem aplicações de baixa latência e análise de tempo real. É um approach elegante e definitivo para os próximos 20 anos da computação. Totalmente baseado em serverless, o que significa que os nossos clientes precisam se preocupar exclusivamente com o código da aplicação, com as suas regras de negócio e não se preocupar, né, com gestão de infraestrutura, alocação de memória ou qualquer coisa relacionada à infra, né. Os algoritmos de roteamento são baseados em SDN e temos também painel de controle e API real-time para gerenciamento e orquestração das aplicações de vocês. O que é esse mercado de Edge em que a gente atua? Esse mercado ele é apontado por empresas como Gartner, Forrester e diversas outras como uma das 10 principais tendências da ciência da computação, de tecnologia, né, atualmente. E por que isso acontece, né? Porque existem algumas forças, alguns impulsionadores, alguns drivers, né, que direcionam a computação cada vez mais para edge, cada vez mais para perto do usuário final. Um dos principais dele é o limite da velocidade da luz. As comunicações hoje em dia são feitas em fibra ótica, a comunicação de dados já passa na velocidade da luz, no meio físico fibra ótica, né, que é diferente da velocidade da luz no vácuo, mas essa velocidade ela não atende alguns requisitos de aplicações ultra low latency quando a distância é muito grande. Uma distância grande como, por exemplo, São Paulo ou Porto Alegre, indo até Miami ou até Pequim. E a única forma que a gente tem, então, de reduzir essa latência, que é o tempo que o usuário final espera, é reduzindo a distância, certo? Então, isso é um forte impulsionador da computação cada vez mais para perto do processamento de dados como um todo, né, cada vez mais para perto do usuário final. Um outro impulsionador da computação, cada vez indo mais para edge, é o custo de banda. Quando a gente fala em tráfego intercontinental, em geral esse tráfego passa por mais de uma operadora de telecomunicação. E esse tráfego entre operadoras de telecomunicações, que é chamado de tráfego trânsito, é um tráfego pago. E as operadoras de telecomunicação não costumam absorver esse custo sozinho, né? Então, esse custo de tráfego entre operadoras, em geral, ele se reflete ou numa fatura de banda larga, de conectividade, ou para um usuário final, ou para uma empresa um pouco mais alta, né, em função dos custos de banda referentes a essa troca de tráfego, né. Então, ao processar o dado mais perto do usuário final, a gente está fazendo com que todo o dado seja processado dentro da operadora de telecomunicações, de preferência a mesma, onde o usuário final ou a empresa está conectado, né, para que não aconteça esse tipo de tráfego entre operadoras. E isso, de forma evidente, né, reduz o custo que se reflete na fatura de todo mundo. Além disso, um ponto bem relevante é as conexões podem cair, né? Equipamentos se estragam, fibras óticas rompem. Então, quanto maior for a distância entre o usuário final e a aplicação, mais equipamentos eu tenho ao longo do caminho, mais fibras óticas eu tenho ao longo do caminho, que podem romper, equipamentos que podem estragar e problemas que podem acontecer. Ao reduzir a distância, ao trazer a aplicação para mais próximo possível do usuário final, de preferência dentro do mesmo data center, do central office, na verdade, né, da operadora de telecomunicações com a qual aquele usuário está conectado, eu reduzo a quantidade de equipamentos que podem estragar ao longo do caminho. Fico limitado daí, no máximo, à última milha, né, que é a conectividade entre o usuário e o central office. Mas esse caminho, não tem como evitar ele, né, ele vai estar acontecendo se a aplicação estiver longe ou estiver perto. Então, essa parte aí realmente é o usuário ter mais de uma conexão de rede, mais de uma operadora, usuário ou empresa, enfim, se ele quiser garantir a alta disponibilidade de comunicação dele. Se não bastasse tudo isso, a gente tem também uma tendência
regulatória, né, que afeta diversos segmentos de forma diferente, mas em especial o segmento financeiro, que é fortemente regulamentado. Alguns dados pessoais dos usuários, eles têm que ser processados no mesmo país em que aquele usuário se encontra. E tem diversos países que têm esse tipo de regulamentação. Mas não é só isso, né? A gente tem também, aqui no Brasil, né, a diferença de cálculo de imposto de ICMS, um dado é processado em São Paulo, tem o ICMS, ele foi processado no Rio Grande do Sul, ou em Santa Catarina tem um outro tipo de ICMS também. Ok? Se não bastasse tudo isso, né, a gente já está falando em mais ou menos 13 bilhões de dispositivos conectados, né, IoT. Então, esse cenário de IoT, com esse volume de dispositivos, ele não tem como ser resolvido centralizadamente. Então, o único approach para resolver esse volume de dispositivos conectados é um approach descentralizado, né, é o approach de Edge Computing. E como é que a gente construiu a nossa plataforma? Bom, herdando, evidentemente, todo o modelo computacional, toda a evolução do modelo computacional, né? E 100% serverless. 100% serverless significa que vocês não precisam se preocupar com gestão da infraestrutura, com hardware, rede, quantidade de alocação de memória e esse tipo de problema, né? Isso tudo é gerenciado pela Avion. Na arquitetura serverless, vocês se preocupam exclusivamente com construir o código-fonte de vocês, que esse código-fonte esteja correto, né? Que atenda as regras de negócio da empresa de vocês. E toda essa parte de infraestrutura, de hardware, de rede, essa parte fica conosco, é ofertado como serviço. É importante comentar que, além de serverless, é Zero Touch Provisioning, né? Então vocês não precisam se preocupar com a elasticidade, né? Ela aumenta dinamicamente de acordo com a carga que vocês forem apresentando. O serverless, como apresentado aqui, ele foi construído basicamente em cima de containers, né? Mas containers definitivamente ele não foi preparado para Edge, para a multiplicidade de aplicações que podem rodar no Edge, para a quantidade de clientes. Então, a gente tem um framework que garante isolamento das requisições, que garante multi-tenants, e é muito mais leve do que um container. Então, alguns dos logos, algumas das marcas que trabalham conosco, basicamente todas as plataformas, as principais plataformas de e-commerce da América Latina, segmento financeiro, ensino à distância, mídia, esses são os principais segmentos que a gente atua. Então, hoje nós já temos mais de 60 mil e-commerce, 60 mil aplicações de e-commerce rodando conosco, fintechs, bancos, brokers de ações, ensino à distância, mídia, e inclusive setores altamente regulamentados, né, como governamental, setor público, também trabalham conosco hoje em dia. E qual é a nossa stack de software, né, o nosso framework para a construção de aplicações Edge? A nossa stack é, primeiramente, o Edge Computing, propriamente dito, né, que é permitir com que vocês construam a aplicação de vocês, para o propósito de vocês, em um ambiente, em um runtime environment que seja extremamente rápido e extremamente leve, justamente para que vocês possam construir aplicações de baixa latência. Mas isso não é tudo, né? Não é basicamente resolver a parte de Edge Computing. Eu preciso também de uma parte de Edge Routing, que é para cada usuário conseguir descobrir, daí eu tenho um conjunto de algoritmos, mais de 9 algoritmos de roteamento, para descobrir para cada usuário qual é o melhor Edge para atender em uma determinada situação. Seja o Edge mais próximo, seja o Edge de menor latência, com maior capacidade, qual é o mais rápido para o usuário em um determinado cenário, uma determinada situação de rede, que é algo volátil, né? Que muda com o passar do tempo. Quando a gente fala de aplicações de Edge, essas aplicações elas não só recebem dados dos usuários, mas elas também produzem dados, né? Então, Edge Analytics, para fazer toda essa coleta de dados produzidos por sensores, produzidos pelos Edge Applications dos nossos clientes, o processamento desses dados, a análise desses dados e o envio desses dados em tempo real também para a plataforma do cliente, para uma tomada de decisão rápida, para alimentar um CIEM, por exemplo, etc.
Bom, nada disso adiantaria muito, né, se a gente não tivesse construído também uma parte de orquestração dos serviços, orquestração das aplicações. Evidentemente, ninguém vai ficar colocando dezenas de milhares de aplicações manualmente em dezenas de milhares de nodos, né, de servidores. Então, por trás disso, a gente construiu a orquestração em real time, de modo que vocês possam construir as aplicações em uma plataforma centralizada, cloud-based, ou utilizando API também. E a gente, por debaixo dos panos, se encarrega de orquestrar essa aplicação e garantir que ela chegou corretamente em todos os pontos onde ela tem que chegar, em real time. Comentando um pouquinho sobre o que é uma arquitetura de uma aplicação em Edge. Geralmente, a maior parte das aplicações que rodam em Edge são aplicações híbridas. Elas são híbridas porque eu tenho uma parte do código, uma parte das regras de negócio rodando nos endpoints, no device do usuário, no smartphone, no smartwatch, no desktop, no notebook, enfim, no dispositivo que o usuário estiver utilizando. Essa parte da aplicação, das regras de negócio, em geral é escrita em JavaScript, mas pode ser também um aplicativo mobile, por exemplo. Uma parte da aplicação é a aplicação que roda no Edge, propriamente dito, né? Que é a aplicação que roda mais perto do usuário final. E essa aplicação, ela é dividida em duas camadas. A primeira delas é a parte de security, o Edge Firewall, que vai decidir se essa requisição, se ela pode passar ou se ela deve ser bloqueada ou penalizada ou monitorada, né? E para isso a gente tem os módulos de DDoS Protection, Network Layer Protection, Web Application Firewall e Functions. Functions é o que permite justamente que esse firewall seja programável, extensível, que significa que vocês podem construir o próprio código-fonte de vocês para rodar em cima do Edge Function para atender algumas outras necessidades, como, por exemplo, a construção de um paywall para conteúdo fechado, ou um virtual patching para corrigir rapidamente alguma aplicação de back-end que seja insegura, né? Que dá para corrigir ela com virtual patching em Edge, né? E uma vez que essa requisição está apta a passar adiante, ela é passada para a camada do Edge Application, de vocês construírem em cima da ASIO, que esse, para quem já é nosso cliente, já é conhecido, né? Quando a gente fala de uma aplicação que faz ou commit em banco de dados ou alguma coisa, tipicamente tem uma parte que roda também em core, né? Ou no data center ou no cloud provider de vocês. Porque banco de dados não é o tipo de aplicação que hoje em dia seja passível de rodar no Edge, né? Tem diversas aplicações que eu consigo rodar inteiramente no Edge, tem algumas que elas fecham melhor com esse modelo híbrido. E security ele tem que ser multi-layer, né? Então a gente tem que cuidar de security tanto no front-end, na parte de JavaScript, para que nenhuma regra de negócio, para que nada de segurança, como aquilo ali é código aberto, né? Que o usuário consiga ver, nenhuma senha, alguma coisa desse tipo. Se perímetro de segurança ele tem que envolver o Edge, né? Porque a partir desse momento a aplicação de vocês está rodando no Edge, então a segurança tem que começar no Edge, e eventualmente se o usuário final tiver acesso direto ao core, a segurança também pode ser do lado do data center de vocês, né? Bom, eu vou passar então a palavra para o Rodrigo Costa. O Rodrigo Costa é nosso Product Manager. Ele foi responsável por capitanear, né, por coordenar esse projeto junto ao nosso time de desenvolvimento. Então, tá contigo, Rodrigo. Obrigado. Oi, gente. Eu sou o Rodrigo Costa, Product Owner na Asium, e vou contar um pouco mais sobre o novo Edge Firewall. O Asium Edge Firewall é um firewall programável. Isso quer dizer que você pode fazer o deploy e a execução do seu próprio código-fonte de proteção direto na nossa rede distribuída. Isso favorece o usuário final, afinal ele tem acesso a uma aplicação protegida com baixa latência, e favorece também a aplicação, uma vez que a gente pode mitigar ataques complexos, estendendo o perímetro de proteção para a borda. O Asium Edge Firewall é usado por líderes de segmentos como o e-commerce no Brasil, e esses são alguns exemplos de e-commerces que usaram o Asium Edge Firewall já na última Black Friday, no ano passado, e atingiram resultados excelentes de segurança. Diferente da versão anterior,
o Asm Edge Firewall é separado do Asm Edge Application, tanto na execução quanto no gerenciamento através do Real-Time Manager. E isso facilita compliance de large enterprises, uma vez que ele pode segmentar facilmente os times que atuam em aplicação e em segurança. O nosso challenge era a Black Friday do ano passado, e por volta de março do ano passado, nós reunimos um time de especialistas em segurança e engenheiros de software para trabalhar nesse projeto, que, graças a algumas decisões acertadas em design, conseguiu redefinir o nosso horizonte para as próximas décadas, quando o assunto é segurança usando serverless e edge computing. O Asm Edge Firewall tem 4 módulos: DDoS Protection, Network Layer Protection, Web Application Firewall e Edge Functions. Ele é escalável e bem fácil de customizar em cada uma das camadas de segurança. A estrutura de permissões, como eu falei agora há pouco, foi dividida, então a gente pode ter times de Application Security segmentados, e isso atende padrões de compliance de large enterprise. Outra grande novidade aqui no Edge Firewall é o motor de regra de negócios, que a gente já tinha em Edge Application e agora trouxe também para o Edge Firewall. Isso facilita demais para programar diferentes critérios e comportamentos de acordo com casos de uso diferentes. Tá? Todos esses módulos, eles são permeados por uma stack de observability que permite o trace, a análise e gerar insights sobre potenciais ameaças. Os nossos clientes, então, estão usando esses dados e, através da API que a gente fornece, gerando respostas automáticas a diversos tipos de eventos, como ataque de negação de serviço, acessos não autorizados, tratamento de bots, etc. O módulo DDoS Protection detecta ataques de negação de serviço usando algoritmos avançados que são executados na nossa rede distribuída. Essa rede distribuída está conectada a diversos mitigation centers, de forma que a gente consegue garantir a mitigação durante ataques de largas escalas, tanto no nível de rede quanto no nível de aplicação, e ainda manter disponível a entrega de conteúdo e aplicação para usuários legítimos, mesmo durante ataques de qualquer tamanho. Network Layer Protection é nosso módulo que, como o próprio nome já diz, protege a camada de rede. E a vantagem dele também é mitigar e estender o perímetro de proteção desde o edge da rede, perto do usuário final. Esse módulo habilita network lists, que podem ser do tipo AS numbers, endereços IP, CIDRs, ou de países, né, que derivam também do endereço IP. O uso ou diferentes combinações de uso dessas network lists é feita no Rules Engine do Edge Firewall. Então, é fácil combinar critérios e behaviors desejados para, por exemplo, eu quero limitar a taxa de acessos, né, implementar um rate limiting para acessos que sejam de fora do Brasil. Ou eu quero limitar o acesso, pode usar listas prontas também, que a Asium já oferece, que ficam periodicamente atualizadas, automaticamente atualizadas. Por exemplo, usando lista de Tor exit nodes, eu quero implementar um rate limit bem baixo para acessos vindos de rede store, quando, se eu tiver o módulo AF também, quando o user agent for Googlebot. Porque provavelmente esse user agent Googlebot é um impersonator, ele está se passando pelo Googlebot. Outro módulo, outro add-on bem interessante do Network, melhor dizendo, o Network Layer Protection tem um add-on chamado Oregon Shield. Com ele, você protege a sua infraestrutura, restringindo somente o acesso, permitindo que o acesso só possa ser feito a partir de edge nodes da Asium, né, que eles vão levar a aplicação para perto do usuário final com toda a performance e segurança. Web Application Firewall, né, atua na camada 7, no nível de aplicação, e ele é baseado em scoring, ou seja, cada requisição é comparada com um conjunto bem detalhado, bem rigoroso de padrões de aplicação e recebe um score. Né? Esse score também é associado a uma determinada família de threads. De acordo com a pontuação que essa requisição obteve, ela pode ser liberada ou bloqueada. Isso direto no EdgeNode da Asium, tá? Antes que a ameaça atinja a sua origem ou cause qualquer outro tipo de dano. É possível customizar essa sensibilidade desejada
e o bloqueio diferenciado para cada família de ameaças, ou, usando o Rules Engine, ter uma customização também de diferentes regras de negócio para aplicação de rule sets WAF distintos. Com o módulo Edge Functions, você pode escrever o seu próprio código-fonte de segurança e fazer o deploy dele para que seja executado no edge da rede perto dos usuários. Ou ainda, escolher entre soluções prontas para uso, né, que oferecem diferentes tipos de proteção, como bot management, data protection, CAPTCHA, e o que torna mais simples a implementação num formato out of the box, ou seja, em poucos passos é possível integrar uma solução de bot management, mas mais ainda a extensão de soluções cloud-based que fornecem API para que elas possam rodar parte em cloud, né, como machine learning, etc., centralizado, e outra parte com baixa latência perto do usuário final, ou mitigando o ataque com perímetro estendido de proteção. A Asium criou um marketplace para reunir essas soluções prontas para uso, e esse marketplace ele vem atraindo a atenção tanto de software vendors independentes, como de aplicações de segurança que já são líderes de mercado. O motivo é simples, é pelo fato da gente ter conseguido redesenhar uma arquitetura usando serverless e edge computing, a gente consegue mudar a forma com que o usuário final percebe a execução de uma aplicação de segurança associada a um e-commerce ou a um financeiro, por exemplo. O marketplace deve ser liberado no próximo quarter e vai vir com várias novidades de diversos software vendors que já estão trazendo aplicações para rodar nos nossos ads. Júlio, fala um pouco mais para a gente sobre observability. Valeu. Obrigado, Rodrigo. Acho que não tem como falar de security sem falar também de observability. Evidentemente, quem constrói uma aplicação para rodar no Edge quer saber exatamente o que está acontecendo com essa aplicação, o motivo de bloqueio, enfim, ou o motivo da requisição ter passado adiante, performance, etc. Então, a Asium tem 4 produtos de observability. O primeiro deles é o Real-Time Metrics. Real-Time Metrics são algumas dezenas de indicadores que a gente coleta e monitora, e permite para vocês fazer uma análise histórica do que está acontecendo com a aplicação de vocês. Então, basicamente, aqui a gente está falando de gráficos e histórico, né? Ele também é real-time, o que significa que vocês conseguem analisar volume de requisições sendo bloqueadas, tipos de bloqueio, status code, tráfego, enfim, realmente algumas dezenas de indicadores para análise do que está acontecendo. Agora, se vocês quiserem fazer uma análise específica, uma consulta específica para entender uma única requisição, o motivo de bloqueio dela, daí a gente está falando do Real-Time Events. Real-Time Events, então, ele tem uma interface para fazer queries, para fazer consultas, que vocês podem utilizar a linguagem Lucene para isso, baseada em Lucene, e com lógica AND, OR, para combinar diversos fatores e conseguir coletar um grupo de requisições que atendam aos critérios da consulta de vocês. Então, vocês conseguem ver detalhes dessa requisição, né? Conseguem ver os cabeçalhos HTTP, a requisição, de onde ela está vindo, cidade, estado, país, tipo de dispositivo, etc. Né? Uma série de informações para fazer a análise do porquê que essa requisição passou ou porquê dessa requisição ter sido bloqueada, né? ASN, rede, motivo de bloqueio de WAF, se foi um cross-site scripting, se foi uma RFI. O nosso WAF é um sistema de scoring, né? Então, a pontuação que essa requisição recebeu, as match zones do WAF que deram match, né? Resultando, então, no bloqueio da requisição, e esse tipo de análise um pouco mais profunda aí sobre o que está acontecendo. Bom, esses 2 produtos a gente está falando sobre a ótica do Edge, né? Coleta essas informações, obtém essas informações sob o ponto de vista da aplicação. Então, uma outra importante para montar uma visão um pouco mais 360 graus é a visão do ponto de vista do usuário, né? Do usuário final. Então, para obter dados dessa perspectiva, a gente tem um produto chamado Edge Pulse,
que é um sistema de RUM, basicamente uma tag JavaScript que vocês podem colocar na página de vocês, e daí a gente passa a monitorar algumas informações do acesso do usuário àquela página, como, por exemplo, performance, disponibilidade, etc. E esses dados são, então, enviados, né, para a nossa plataforma. Vocês podem consultar ele no Events, normalmente com as queries, e ver sob a ótica do usuário também o que está acontecendo. E, bom, para finalizar, o produto de data streaming permite que vocês coletem uma série de indicadores, uma série de variáveis, né, que podem ser escolhidas por vocês, né, então vocês escolhem quais variáveis são relevantes para serem coletadas, e o data streaming é responsável por empacotar isso num formato também configurável, né, e enviar essas variáveis, enviar esses pacotes para um endpoint dentro da infraestrutura de vocês. E daí são suportados realmente dezenas de endpoints, como, por exemplo, um HTTP Post, um Apache Kafka, um Elastic, enfim, dezenas de endpoints para vocês receberem o Cienk, o Radar DPM, etc. Né? Que daí vocês podem receber os dados e armazenar isso na plataforma de Cien ou Big Data de vocês para uma análise conjunta com outros dados que vocês coletam de outras fontes ou para fazer qualquer tipo de auditoria posterior. Né? Bom, e é basicamente dessa forma que a gente garante e entrega observability em tempo real. Bom, pessoal, eu gostaria novamente de agradecer aí o tempo que vocês dedicaram aí para ouvir o que a gente tinha para contar. Realmente é um prazer conversar com vocês, né? E vamos abrir então para uma sessão de perguntas e respostas, caso vocês tenham ficado com alguma dúvida. Obrigado. Pessoal, já recebemos algumas perguntas aqui. Deixa eu olhar aqui a primeira delas. Pergunta do Breno. A partir de quando esse novo serviço vai estar disponível? Breno, já está disponível, tá? O produto já foi lançado, já foi utilizado, inclusive, durante a Black Friday do ano passado. Já tem diversos clientes utilizando ele, e esse webinar é mais para a apresentação das diferenças com relação ao produto anterior que a gente tinha, consolidação dos conceitos, mas já está disponível para todo mundo. A gente tem uma outra pergunta aqui. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem colocar nas perguntas ali, eu vou lendo e vou respondendo à medida que elas forem chegando. Tá? Uma pergunta do Vinícius Henrique. Qual a diferença da solução da Asion para a da Cloudflare, por exemplo? Tá, essa pergunta é bem bacana, porque eu acho que são várias diferenças, né? E a principal delas, a mais fácil de explicar, é que existem duas metodologias de WAF predominantes no mercado, né? Vou citar primeiro essa diferença. A metodologia de scoring e a metodologia de signatures. E casualmente, comparando essas duas empresas, a Asion com a Cloudflare, a Asion adotou a metodologia de scoring, enquanto a Cloudflare optou por adotar a metodologia de signatures. A diferença dessas duas metodologias de WAF é que na metodologia de scoring, a gente faz a análise de cada uma das requisições, comparando com um conjunto de regras bem enxutas mesmo, e atribui uma pontuação, um score para essa requisição. E para cada família de ataque, se a requisição atingir uma nota, um threshold, uma nota limite, essa requisição é bloqueada. Como, por exemplo, bem básico, né, de como funciona o sistema de scoring. Para fazer uma análise, por exemplo, de um SQL injection, a gente compara com todas as palavras-chave do dicionário SQL. E essas palavras-chave do dicionário SQL, elas não mudam com o tempo, elas são fixas, né? Raramente tem adição de union, insert, select, asterisco. Então, se a requisição apresentar alguma dessas palavras-chave, algum desses indícios, ela vai tendo uma nota. Apresentou select, ganhou 2 pontos, apresentou table mais 2, e assim sucessivamente. Chegando num determinado limite, num determinado score, aquela requisição, então, é considerada uma ameaça, né, e ela, então, bloqueada. Já a Cloudflare, ela optou por uma metodologia de signatures, que é parecido com uma database de antivírus, né? Então, se detectam alguns padrões de ataque, se colocam isso num database e se demete com esses padrões de ataque, a requisição é bloqueada. O ponto desse tipo de metodologia é que no dia zero, quando um novo ataque é inventado, um novo padrão de ataque surge, se ele não está no database, a requisição não é bloqueada, né? É um bloqueio chamado bloqueio negativo, né?
que é o oposto de um bloqueio chamado bloqueio positivo. Numa metodologia de scoring, não tem o problema do dia zero, né? As requisições, como é um conjunto bem enxuto e as palavras-chave do dicionário SQL não mudam com o tempo, linguagem JavaScript para cross-site script também não muda muito com relação ao tempo, não tem o problema do dia zero, né? Simplesmente eu comparo com as palavras-chave, se eu tiver indícios suficientes, eu bloqueio. Então, essa é uma das diferenças. Tem várias outras, tá? Acho que uma importante diferença também é com relação à observability. A Asm tem o produto de data stream, como eu comentei, né, que permite conectar com o CIEM, fazer a integração enfim, com a ferramenta de segurança que vocês utilizam, para ter esses dados em tempo real. A Cloudflare tem um outro produto, um outro módulo, né, que é chamado de Raw Logs, que vocês também podem utilizar para importar os dados a partir de um arquivo de texto, certo? Daí vocês têm que construir, evidentemente, essa parte de importação, e também não vai ser real time, né? Vai ser com a gravação dos dados. E eu acho que mais uma importante diferença também é com relação a mindset de empresa, né? O Rodrigo apresentou o marketplace, o que significa que a Asm tem um mindset de plataforma aberta. Significa que a gente está 100% aberto para que ISVs possam ofertar os seus produtos para rodarem em cima da nossa plataforma. Então, eu não tenho problema nenhum de rodar um produto de security, mesmo que seja um AF, tá, de um outro ISV, de uma outra empresa, na nossa plataforma. Eu considero isso, inclusive, sensacional. E o nosso Edge Firewall, ele permite linkar com esses produtos de terceiros, linkar com soluções de bot protection de terceiros. Então, a gente justamente está construindo essas alianças com ISVs líderes de mercado em solução de análise de bots, e posso construir com diversas outras. Já temos parceria também com empresa de vazamento de cartão de crédito, vazamento de credencial, para que vocês possam integrar, por exemplo, com o sign-up de vocês, para ver se um usuário que está colocando um usuário e senha, aquela credencial já não está vazada, né? Aquela senha já não está vazada. Cartão de crédito para integrar com o sistema de pagamento de vocês, para ver se aquele cartão de crédito não está vazado, né? Então, esse mindset de plataforma aberta também é algo, um diferencial bem importante da ASIO. Certo, deixa eu ver se temos mais alguma pergunta. Eu vou ler uma pergunta do Rodrigo, meu xará aqui, Rodrigo Galhardo, da Restock SA. Ele comenta o seguinte: nós usamos a Asium e usamos o Edge Firewall. Eu gostaria de saber qual a visão da Asium para o futuro de Edge Computing, pois vejo tantas iniciativas das empresas em investir em tecnologias Edge para segurança, melhor dizendo, pois não vejo tantas iniciativas das empresas em investir em tecnologias Edge para segurança ou otimizar custos. Bom, Rodrigo, eu acho que a gente conseguiu, enquanto plataforma, né, se posicionar de uma forma em que tu consiga otimizar os custos e os investimentos, né, rodando aquilo que funciona melhor, né, naquilo no qual a empresa é especializada, né, como o próprio Júlio comentou. A gente está abrindo espaço para com a plataforma, né, para que marketplaces tragam soluções a um ótimo custo-benefício, né, e desse modo a gente espera contribuir para impulsionar a Edge Computing também através da nossa plataforma e através dessas iniciativas, tanto, né, hoje no viés de segurança, mas também no viés de aplicação. Sim, complementando a resposta do Rodrigo, bom, a gente já tem a nossa stack de software para Edge Computing, né, já comporta o computing propriamente dito, como eu comentei, né, a parte de routing, que é um importante problema a ser resolvido, né, a parte de orquestração e a parte de Edge Analytics. Mas para construir um ecossistema de Edge Computing, e Edge Computing é uma tendência, né? Então é algo muito novo na computação, né? Ainda vai alguns anos, né? Então justamente para construir esse ecossistema que a gente construiu o nosso marketplace, está buscando cada vez mais alianças para enriquecer com cada vez mais aplicações que possam entregar valor no sentido de facilitar a vida dos nossos clientes, para que vocês não tenham que construir tudo a partir do zero, né? Para que vocês possam se preocupar exclusivamente com o negócio de vocês, com a construção da aplicação do core business de vocês, e possam deixar outras funcionalidades para outras empresas, que possa ser plugada de forma bem fácil junto com a aplicação de vocês. Então, esse é o mindset
básico da Asium. Tem uma outra pergunta aqui do Adair. Desculpa, Adair, eu não vou conseguir pronunciar teu sobrenome. Que é, a função de DDoS vale apenas para URL sites cadastrados na plataforma? Sim, é para os clientes da Asium, cujo tráfego já passa a partir da rede da Asium, né? Então, a arquitetura é uma arquitetura de proxy reverso. Então, a primeira coisa que o cliente faz é colocar o domínio deles apontando para a nossa infraestrutura, apontando para o nosso, via DNS mesmo, né? Apontando para a nossa rede, justamente para a nossa parte de roteamento funcionar, né? Para a gente escolher qual é o melhor edge para atender aquele usuário, aquele device, aquele usuário final em uma determinada situação de rede, né? Então tem que ser uma arquitetura de proxy reverso. E para esses clientes, todos os clientes da Asium têm automaticamente DDoS Protection habilitado com uma proteção de até 5 gigabits por segundo. E em desejando, dá para aumentar essa volumetria, né? Dá para aumentar para 20 gigabits por segundo, dá para aumentar para 50 gigabits por segundo e também para ilimitado. Ilimitado significa que a Asium não coloca nenhum tipo de limite ali na proteção do clean traffic, né? Enfim, no tráfego que passa para a origem de vocês. Seria possível proteger todo o meu bloco ASN? Não, deixa eu responder isso de outra forma. Né? Algumas empresas têm proteção também contra ASN, né? Certo? Quando, por exemplo, tu contrata o serviço de um operador de telecomunicações, tu pode proteger a tua origem, né? Na Asium isso funciona de uma forma um pouquinho diferente, né? Tu pode fechar a tua origem, tu pode colocar filtros, o Rodrigo comentou, acho que do Oregon Shield, né? De modo que tu não precise de uma proteção de ASN, porque tu não vai deixar a tua origem aberta, né? Tu coloca os filtros no teu firewall de entrada para receber as conexões só a partir dos endereços IPs da Asium, certo? E daí com isso tu consegue um bloqueio equivalente, sem a necessidade de fazer uma proteção de DDoS no teu ASN ou alguma coisa nesse sentido, tá? Ou a tua operadora de telecomunicações, em geral, também te oferta um serviço, a operadora de telecomunicações onde a tua origem está hospedada, né, onde tu tem a tua conectividade de rede, em geral, também oferta um serviço de proteção para a tua rede na tua origem, né. Deixa eu ver se eu pulei mais alguma. Tem uma pergunta meio longa, deixa eu ver aqui. Essa já foi, desculpa. Agradecimento. Estamos no caminho certo com a Asium. Obrigado, Rodrigo. Gostei do comentário. Pessoal, tem mais alguma? Não o Rodrigo Tu, né, Rodrigo Gaiardo. Pessoal, mais alguma pergunta, mais alguma dúvida que vocês gostariam que a gente tentasse esclarecer? As perguntas que eu respondi também, se ficou alguma dúvida com relação à resposta, fiquem bem à vontade para comentar ali no chat para algum maior esclarecimento. Certo. Bom, então, novamente vou agradecer a presença de todos. Como eu comentei no início, é sempre um prazer para a gente falar dos nossos produtos, é sempre um prazer para a gente comentar o que a gente está fazendo, quais são as novidades. Espero que a gente consiga fazer muitos outros webinar e com presença tão rica de vocês aí, com perguntas tão boas de responder e tão boas de nos fazer refletir também. Tá certo? Muito obrigado. Obrigado, gente. Até a próxima. Em segurança também, né? Um grande abraço. Abraço.